Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Vamos para o quinto vídeo. Esse vídeo eu quero falar sobre o crescimento ininterrupto da Igreja no Império Romano durante 3 séculos. Nós vamos começar pelas viagens missionárias dos apóstolos. As viagens missionárias dos apóstolos, elas foram incríveis, mas, porém, elas foram apenas o princípio, foram apenas o primeiro impulso, né? As viagens missionárias. Apenas o primeiro impulso. E depois nós temos um ímpeto missionário. O ímpeto missionário ele continuou após a sua morte, mas não de forma sistemática. Não foi assim que ela permaneceu, foi de forma sistemática. O que fez com que a igreja crescesse, né? Paulatinamente, ano após ano, décadas após décadas. Foi assim a atuação dos fiéis comuns, né? A atuação dos fiéis comuns, dos cristãos anônimos, dos viajantes, dos mercadores, dos homens e mulheres do povo, que levando assim a boa nova aos que eles conheciam, anunciando o Evangelho, a boa nova do Santo Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, às pessoas que eles conheciam, né? Essas pessoas simples, essas pessoas comuns. Então essa foi a primeira propagação da fé. A primeira propagação da fé, ela não foi organizada. Não foi uma propagação organizada, mas ela era dotada de completa dedicação e de ininterrupto crescimento, né? No século I, tá? No ano 100. Então dá para a gente notar isso aí, o crescimento, o desenvolvimento, como a igreja foi tomando conta, a partir do mapa que nós vamos ver. Depois eu vou mostrar para vocês o mapa, a parte em vermelho, né? Dá para ter uma noção do crescimento da igreja. Se a gente observar esses mapas, né? Vai estar em vermelho, depois, mais adiante, eu vou apresentar esses mapas aí, como mostra o crescimento da Igreja Católica, né? Como a igreja do século, ao final de cada século, ela foi crescendo cada vez mais, tá? Mas, e no fim, como eu disse no começo, foi de modo assim, não tão organizada, né? Mas assim a igreja cresceu. Ela cresceu dotada de instituições divinamente instituídas. Instituições divinamente instituídas, né? Ou seja, o papado, o episcopado e o sacerdócio, né? Que era organizada com seu próprio governo, né? Com a sua própria hierarquia, a lei e disciplina, como se fosse assim quase que um Estado dentro do outro, né? O Estado, a hierarquia da igreja dentro do Império Romano, dentro do Estado romano. E assim ela foi o crescimento, assim ela foi crescendo, com a sua própria hierarquia. E a igreja, ela não deixou de aproveitar todas as condições que o Império Romano lhe ofereceu para crescer. Tá? Então, todas as condições que o Império Romano ofereceu para que ele crescesse, ela não dispersou. Ela não desperdiçou também. Ela foi convicta, né? Como nós vimos no vídeo anterior, né? O crescimento da Igreja Católica, a queda do Império Romano, e assim ela penetrou sem cessar em todas as cidades. As profissões e classes sociais. Porém, essas condições, elas foram apenas causas externas, né? As condições com que a igreja começou a crescer, a princípio, foi as causas externas, que não explicam o avanço da igreja. Não consegue explicar o avanço da igreja. Uma vez, como veremos, que o mesmo grau de facilidade que o Império Romano ofereceu para a igreja, para que a igreja conseguisse se desenvolver, para que a igreja conseguisse
crescer, tá? Então, esse mesmo grau de dificuldade ela também vai apresentar depois. A gente vai ver logo em seguida. Né? Então, as verdadeiras causas do avanço da igreja no Império Romano foram, sobretudo, internas e sobrenaturais. Tá? E a gente lembra bem as palavras que o próprio Cristo disse no Santo Evangelho, né? A força da verdade que conquista, né? A igreja ela era guardiã e anunciadora da revelação divina. A igreja era guardiã e anunciadora da revelação divina e de Deus feito carne. Da verdade mesmo, né? A própria verdade, que é Jesus Cristo encarnado. Então, a força da verdade, ela irrompe em todo canto com uma força avassaladora. Isso deu o crescimento da igreja. Uma força tão avassaladora que nada podia frear a igreja. Nada foi capaz de frear a igreja. E isso explica, sobretudo, o triunfo da igreja. Esse crescimento, esse avanço ininterrupto, esse crescimento ininterrupto da igreja. E o próprio Jesus disse, é por isso que eu falo que é espiritual, o próprio Jesus disse na palavra, eis que estarei convosco todos os dias. Por isso veio o sobrenatural que eu mencionei. Eis que estarei convosco todos os dias, disse o Senhor. Né? E o mesmo que outrora disse também, eu sou a verdade. Essa verdade que a igreja anuncia, que é o próprio Cristo. Aí nós temos o exemplo dos cristãos. Né? O segundo ponto, o exemplo dos cristãos. Aí como os pagãos viam a vida dos cristãos, como eles viviam, eram os comentários deles, né? Vejam como eles se amam. Assim diziam os cristãos, né? Ao ver de forma como os cristãos viviam. A vida santa que eles levavam. Eles ficavam abismados de ver. Vejam como eles se amam, eles falavam, né? Então, essa vida santa que os cristãos levavam, edificava e levava as pessoas a se converterem. As pessoas se convertiam, muitos pagãos foram convertidos, né? Aí depois vem os carismas e milagres dentro da igreja. Naqueles primeiros séculos, Deus suscitou na igreja, na sua igreja, carismas e milagres. E foram, assim, milagres impressionantes. Tudo isso Deus fez para facilitar as conversões. Então, para facilitar as conversões, Deus colocou na igreja os milagres impressionantes. Aí depois, selecionado também aos cristãos, aí veio o martírio. São Justino, ele escreveu assim que os cristãos, vendo os mártires se entregarem com tanta abnegação à morte, que eles sentiam-se atraídos a conhecer a fé pela qual tão corajosamente eles morriam. Ver a entrega deles, né? A corajosa atitude deles de defender a fé, que eles morriam entregando aquilo que eles acreditavam. Né? E Tertuliano também, mais para frente, ele escrevia que o sangue dos mártires eram semente de novos cristãos. O sangue dos mártires eram semente de novos cristãos. Na época que a igreja crescia, ela avançava em meio de tantas dificuldades. Né? Então, a resistência do império, a igreja, como foi dito anteriormente, que ela exerceria com a mesma intensidade a rejeição, né? Que seria no mesmo grau de facilidade que o império deu à igreja, então a oposição também seria dado à igreja, na mesma intensidade. E Daniel Hopes diz o seguinte, ele diz que é como se Deus, ao atribuir a Roma o cuidado de preparar o evangelho, quis que o mesmo império
oferecesse aos cristãos inúmeras oportunidades de praticar o heroísmo. Aos olhos humanos, muitas vezes nós não enxergamos dessa maneira, né? Então seria a oportunidade, né, de praticar o heroísmo e sacrifício pela igreja. Deus usou Roma para o crescimento, como nós disse no vídeo passado. E com isso, e por isso Deus permitiu tamanhas perseguições para os crescimentos dos cristãos, para os crescimentos da igreja. Foi dessa maneira que a nossa igreja cresceu, que chegou até nós hoje. A fé de 2000 anos. Porém, é necessário perguntar, por que o Império Romano, ele era tão tolerante em matéria matéria religiosa? Eles eram tolerantes, né? Agora, te pergunta, por que ele perseguirá a igreja? Eles, sendo tão tolerantes como elas, parte de religião, a parte religiosa. Aí vem o culto oficial de Roma, o culto oficial de Roma e Augusto, que os cristãos, eles não podiam prestar. Esse é o problema. Ser cristão de verdade, defender a sua fé, com a própria vida. Então, o imperador e Roma, eles eram cultuados como deuses. Aí vinha influências religiosas orientais, que contaram substancialmente para tal, como nós vimos no primeiro, a queda do Império Romano, né? Começou tanta infiltração de religiões orientais, e começou a queda. Nós vimos no vídeo passado, a queda de Roma. Aí, só que nem todos os imperadores, eles levavam esse culto tão a sério, tá? Eles levavam esse culto a um grau profundo. Enquanto que Calígula, Nero e Domiciano, Calígula, Nero e Domiciano, eles apreciavam ser adorados. Eles apreciavam ser adorados. Enquanto que Tibério, Cláudio e Vespasiano, eles ficavam assim como se constrangidos com essa situação. Mas de todo modo, né, mesmo os imperadores do século II, Trajano, Adriano, Antônio e Marco Aurélio, mesmo eles ficando assim constrangidos, né, de algum modo, eles promoveram essa situação. Eles acabaram promovendo. Eu pergunto, por que era tão importante para eles? Por que era tão importante esse culto? O que significava esse culto para eles? Por que tão grande importância desse culto? Na verdade, esse culto ele era um sinal de lealismo e de virtude cívica, onde eram considerados bons cidadãos todos aqueles que tomavam parte nos cultos. Eram considerados bons cidadãos, né? Eles faziam parte dos cultos oficiais da cidade de Roma e Augusto. E o mau cidadão, quem não tomasse parte desse culto, era dado como um mau cidadão. Mas Roma, vou dizer assim, Roma é verdade. Ela era tolerante em matéria religiosa. Roma admitia todos os deuses dos povos conquistados, mas desde que estes prestassem culto oficial. Então, todo o povo que eles conquistavam, eles aceitavam os deuses deles, né? Mas desde quando todo esse povo prestasse culto oficial de Roma, que era a adoração de Roma e o imperador. Então, o império exercia, uma autoridade política e religiosa, mediante uma religião política global que assimilava todos os cultos e que exigia de todos os homens a adoração da instância política. A adoração da instância política máxima, como um Deus. Eles eram obrigados a adorar como um Deus.
Tanto o império como o imperador, Roma como o imperador. Aí eis a questão, a coragem dos cristãos, o amor, o amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. E os cristãos, porém, eles não aceitaram. De geração em geração, os cristãos diriam, não possamos. O que quer dizer? Não podemos. Nós não podemos a este culto. E por isso eles morreram. E eles não podiam, de fato. Pois o culto é Roma e Augusto, que era uma idolatria erigida em lei de Estado. Se obrigava, era obrigado. Né? E os cristãos dizendo não, por isso eles morriam. E eles não podiam mesmo. Aí Cristo rompeu com essa confusão política, religiosa, quando ele estabeleceu quando ele disse assim, que se desse a César o que era de César, e a Deus o que era de Deus. No momento que eles faziam uma pegadinha para Jesus, e perguntavam para Jesus se eles deviam pagar imposto. Aí Jesus disse, olha na moeda, né, de quem é a inscrição e de quem é a figura. Aí eles falaram, é de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O cristão, a igreja é tão sábia, olha, que eles falam, o cristão, ele era obrigado a respeitar o imperador. Ele era obrigado a respeitar o imperador, mas não adorar ele como um Deus. Então, quando Roma tentava congregar e sincretizar todos os cultos, os cristãos enfatizavam que eles eram diferentes, que eles não podiam se misturar com eles. Na verdade, eles eram exclusivistas. Aí o seu Deus, é o Deus dos cristãos, ele destruía todos os outros deuses e não se misturava com ele. Eles até respeitavam, a igreja falava, respeita César como imperador, mas não adoraram como Deus. E os cristãos não se misturavam. Eles sabiam disso. Porque eles eram melhores? Não, porque eles eram fiéis a Deus, eles eram fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo. E desse modo, não poderia haver conciliação, não tem como. Não poderia haver conciliação entre a Igreja Católica e a Roma pagã. Aí só restava o quê? Só poderia acontecer o quê? Só poderia acontecer luta. Só poderia haver luta. Eles não podiam coexistir, não tinham como. E num segundo momento, o ambiente cultural e popular anticristão. É uma outra fase. Então, o ódio popular contra os cristãos era notável. Não se escondia, era notável o ódio que eles tinham. O ódio popular contra os cristãos. Era sumamente notável. E tinha até um escritor pagão, Tácito, ele fala dos cristãos no século II como pessoas odiadas pelas suas infâmias. Tácito escreveu, um escritor pagão. Então, por uma série de razões, o populacho, né, conhecido assim, o populacho, como são um conjunto de pessoas de classe social mais baixa, né, então eles acabavam por odiar os cristãos. Eles ficavam odiando os cristãos, por quê? Por causa dos segredos das suas reuniões. Eles faziam suas reuniões em segredos. E essas reuniões, elas eram frequentes. E eram frequentes, noturnas e subterrâneas. Faziam as escondidas. Né? E isso aí incentivou os pagãos, isso aí incentivou a criação de mentiras contra a igreja. Começaram a denegrir, criar mentiras sobre a igreja, sobre os cristãos. Diziam que os cristãos praticavam canibalismo. Diziam que os cristãos eles praticavam infanticídio.
Dizia que os cristãos eles praticavam orgias, dizia que os cristãos eles praticavam incesto, olha, ou seja, o relacionamento sexual entre parentes. Tudo isso aí eles diziam, essas falsas mentiras, essas mentiras dos cristãos. Se é falsa, já é mentira, né? Então, alguns chegavam até a dizer que os cristãos, eles eram ateus. Outros diziam que os cristãos adoravam um Deus com cabeça de asno. Olha que absurdo. Na verdade, eles eram bode expiatório para qualquer calamidade. Eles estavam ali para isso. Para qualquer calamidade, eles eram bode expiatório. Né? E tem até um escritor, o Tertuliano, ele iria escrever futuramente, ele fala assim, ó, se o Tibre transborda, seria o rio, né? Se o Nilo não irriga os campos, que é um outro rio, se o céu está fechado, se sobrevém uma fome, se sobrevém uma peste, se sobrevém uma guerra, se sobrevém uma guerra, seria assim, um só grito se levantaria contra os cristãos, que seria cristãos às feras, morte aos cristãos. Os cristãos seriam jogados às feras. Então, tudo era jogado em cima dos cristãos. Né? Então, todos esses acontecimentos que eu citei, eles jogavam em cima dos cristãos, colocavam as culpas nos cristãos. Aí, colocaria como para que eles morressem. Os cristãos jogavam a fera, né? Então, a população romana, ela foi ficando cada vez mais brutalizado e mergulhado em vícios, os romanos pagãos. Então eles se tornaram assim sádicos e eles gostavam de ver os cristãos serem torturados. Se tornou uma perseguição dos cristãos, mas agora o importante é a gente notar esse crescimento dos cristãos, esse crescimento da igreja. Como eu disse aqui no mapa, no ano 100, olha, aqui onde está em vermelho, né, começou o avanço da Igreja Católica, isso no final do século 100, do século I. Aí a gente vê aqui, olha, no final do século II, como já cresceu essa parte em vermelho, tá vendo? Olha como a igreja já infiltrou cada vez mais, foi crescendo cada vez mais a igreja. E no final do século III, olha a proporção da igreja, como a igreja se expandiu, tomou conta. Por quê? Os cristãos passaram tudo isso aí que eu disse. Essa perseguição, essas mentiras, né? Muitos cristãos sendo mortos, né? Para defender a sua fé, para levar a igreja avante. Mas a igreja só crescia. A igreja só crescia, como diz Tertuliano, né? O sangue dos cristãos, o sangue dos cristãos, o sangue dos mártires é semente para os novos cristãos. O sangue dos mártires é semente para os novos cristãos. Eles entregaram sua vida. Muitos pagãos se converteram por ver o amor que eles tinham, para defender aquela fé que eles tinham em nosso Senhor Jesus Cristo, que era a verdade. Né? Eles iam anunciar a verdade, o próprio Cristo, o Cristo encarnado. Né? Então, eles não negociavam a fé como faz hoje, infelizmente. Hoje, infelizmente, né, para agradar as pessoas, muitas vezes por viver politicamente correto, preocupado com o que vão falar, o que vão pensar de mim, eu tenho que estar bem com todo mundo, acaba negligenciando a sua fé, né? Acaba negociando a sua fé. A nossa fé não pode ser negociada. A nossa fé é inegociável, o que é verdade é verdade. O que é pecado continua sendo pecado. Né? Porque a igreja, nós acabamos de ver, a igreja não é do padre, a igreja não é do bispo, a igreja não é do cardeal, a igreja não é do papa. A igreja é de nosso Senhor Jesus Cristo. Como a igreja, Jesus Cristo instituiu a igreja, ela tem que permanecer. 265 papas, 266 papas, com o Papa Francisco, coisas que não podem ser mudadas. Se deixar de ser mudada, deixa de ser papa.
E hoje facilmente nós negociamos a nossa fé, né? Por estar bem com todo mundo. As verdades não são ditas, infelizmente, e o povo acaba se perdendo, como diz como Oséias escreve na sua carta, o profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, meu povo se perde por falta de conhecimento. E hoje a gente vê claramente isso aí. Jesus nos alerta, não seja cegos, sendo guiados por cegos, senão vocês vão cair dois no buraco. Então nós precisamos conhecer a nossa fé. A fé católica, o que foi, como chegou até nós a fé católica, como chegou às Sagradas Escrituras, a fé de 2000 anos, né, que Jesus Cristo instituiu ali, a sagrada tradição da Igreja Católica Apostólica Romana, né, os três sustentáculos, as três colunas da Igreja, Sagrada Escritura, Sagrado Magistério, Sagrada Tradição de nossa Igreja. Não podemos negociar isso aí. Isso não pode ser entregue de bandeja para estar bem com todo mundo, para acolher o pensamento de todos. Tem regras a igreja. Tem que ser estabelecido. Como na nossa casa, ninguém chega, faz o que quer. Né? Uma empresa que você trabalha, você não chega a hora que quer. Hoje eu não vou sair mais cedo hoje, eu vou fazer 1h30 de almoço, eu estou cansado. Não é assim. Agora, nós precisamos buscar o conhecimento. Buscar o conhecimento na nossa santa e amada Igreja Católica Apostólica Romana. E viver esse conhecimento para você não ser enganado, não ser ludibriado. O Evangelho de São Mateus, onde fala do administrador infiel, né? Jesus fala no final do Evangelho, no Evangelho capítulo 16, São Lucas 16, né? Ele fala que quem tem pouco conhecimento será açoitado. Quem conhece mais, sua pena será maior. Nossa, até parece assim, Jesus é ingrato, não é como Jesus vai chicotear aquele que não tem conhecimento, né? Mas São João Crisóstomo fala desse evangelho. Ele meditando esse evangelho, ele fala que vai ser castigado, né? Ou às vezes até perder a sua salvação. Por quê? Porque a preguiça do estudo, a preguiça de estudar a palavra de Deus, a preguiça de estudar o catecismo, a preguiça de estudar a sua fé católica, isso te fez ignorante. A preguiça de buscar. Por isso que o Evangelho diz, Jesus diz no Evangelho, que vai pagar também. Ainda mais no mundo que hoje nós vivemos, né? Na internet, quantas informações nós temos, né? Hoje se acha livros aí, livros baratos, né? Da vida dos santos, né? Da própria igreja, documentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós temos tudo. Para você buscar e se empenhar. Acho que eu já falei demais. Obrigado pela atenção e que Deus abençoe. Abençoe a nossa vida, abençoe a nossa igreja, os nossos sacerdotes, né? Os nossos bispos, o Papa. Que Nossa Senhora conduza a nossa igreja. Né? Que ela nos manda o Espírito Santo, Nossa Senhora como esposa fidelíssima do Espírito Santo, que ela clame, que ela peça o Espírito Santo para vir nos conduzir, para que nós tenhamos o desejo no nosso coração de buscar essa verdade, de conhecer essa verdade, né? Para que nós possamos fazer uma experiência nova, uma experiência desconhecida, assim como fizeram os discípulos de Emaús, quando eles estavam no caminho de volta, desanimados, né? Porque Jesus tinha morrido. Jesus se colocou, eles estavam no caminho, Jesus se colocou do lado deles, né? Eles não conheceram Jesus. Jesus começou a falar das Escrituras para eles, né? Começou a passear nas Escrituras e falava para eles. Depois, se você ler, está escrito lá na frente, um fala para o outro, assim, os discípulos de Emaús, não queimava o seu coração quando eles nos falavam da Escritura, né? Do Antigo Testamento, tudo o que ocorreu. Então, eles tiveram essa experiência nova, essa experiência diferente com o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós encontramos realmente, de fato, com Jesus Cristo, a nossa vida não é mais a mesma. Né?
Não é mais a mesma. Se continua é porque não encontramos nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para fazer essa experiência, você vai à Santa Missa e comunga corpo, sangue e alma de nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Missa, na Santíssima Eucaristia, a sua vida não pode ser a mesma mais. Senão você não tem o pleno conhecimento, né? A plena aceitação, que é o próprio Jesus aí na Eucaristia. Então, que Nossa Senhora desperta, coloca no nosso coração, nos envia o Espírito Santo, para que nós tenhamos esse desejo, que o nosso coração possa arder de desejo em conhecer a nossa santa e amada Igreja Católica Apostólica Romana, nosso Senhor Jesus Cristo, de ter uma intimidade com Jesus na nossa vida, né? Uma intimidade nossa de a cada dia, nós possamos amar o amor, como São Francisco dizia, ele vivia repetindo: o amor não é amado, o amor não é amado, o amor não é amado. Porque no Catecismo diz que Jesus nos amou primeiro, Deus nos amou primeiro. Ele veio de encontro com nós. E ainda diz que o Espírito Santo nos persegue. Agora nós precisamos ser abertos. Precisamos estar abertos, coração aberto para acolher. Né? Então que Nossa Senhora possa interceder por nós. Então, obrigado, boa noite e até o próximo vídeo.